Ah, gente, que bacana, hein? Olha, aqui estou eu novamente no programa Sintonia, na TV Goitacá. Hoje, um programa diferenciado, hein? Para você, como diz na minha época, que pode estar lelé da cuíca ou bom da cabeça e doente do pé. Este programa é para você. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, eu vou precisar até ler aqui no meu tablet, porque olha, o convidado é diferenciado mesmo. Hoje no nosso estúdio estamos recebendo aqui o querido Francisco Carlos Delgado Gomes. Você sabe de quem eu estou falando? Será? Eu acho que você conhece ele, hein? Se você não conhece, você vai conhecer, vai tirar muitas dúvidas e vai ter muito aprendizado para você. Ele é o nosso querido amigo psicólogo, posso dizer assim, doutor? Sim. Psicólogo, ele tem a formação de psicologia, especialização e avaliação psicológica, psicodiagnóstico e neuropsicologia. Recebam aqui no nosso estúdio, no programa Sintonia, o doutor Francisco Carlos Delgado Gomes, que está aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer recebê-lo aqui. E muita gente vai me perguntar, e ao lado, quem está? A doutora Franciele, fonoaudióloga, que vai bater um papo aqui com a gente também e vai tirar as suas dúvidas. Doutor, eu não vou ser muito cavalheiro não, perdoe a minha deselegância, mas eu vou iniciar com o senhor como eu pronunciei aqui na abertura do programa. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Sintonia, tá? E eu vou perguntar, pronunciei alguma palavra errada ou até mesmo aqui na comunicação, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Prazer, doutor. O convite é muito bom estar aqui, nesse canal. E não houve erro na pronúncia, né? É porque são muitas palavras. Difícil, né? hein? Palavras, né, dentro de uma especialidade muito útil e muito necessária nos dias atuais, né? Nós temos presenciado uma geração cada vez mais carente. E aquilo que não se procurava saber no passado, ou até muitos pais falavam assim, não vamos ver isso, porque não é assim que funciona, eu não vejo nada. Mas, na verdade, tem havido uma mudança muito grande com relação, inclusive, aos profissionais. Então, nós temos profissionais, temos aqui, né, uma fonoaudióloga, e nós temos também recebido muitas demandas que vêm dos médicos para nós. Os médicos hoje, em sua maioria, não estão mais definindo diagnósticos de forma atabalhoada, como nós já vimos muitas vezes. Então, quando alguém chega com uma necessidade, eles têm dito o seguinte, olha só, não vou nem medicar você. Primeiro eu quero uma avaliação neuropsicológica. Depois disso, então, a gente volta a conversar. Então, o tema é muito atual, muito útil dentro da área da saúde. Nós temos uma geração extremamente adoecida por várias questões. Então, é um momento de muita responsabilidade, mas também de uma grande oportunidade para a área da saúde. Muito obrigado, o senhor, estar comparecendo aqui ao nosso estúdio, podendo esclarecer, tirar até menos dúvida. Quero agradecer também a doutora Franciele também, que veio agregar também a esse bate-papo, que eu vou perguntar se tem alguma ligação com a fono, com também a questão da neuro. Entendeu? Se tem essa participação, como é que essa chave, como é que faz a ligação? Doutora, seja muito bem-vinda, tá? Desculpa a minha deselegância, é porque aqui nesse estúdio, aqui quem manda são as mulheres. Entendi. Então, se eu não puxar pro meu time aqui, Sim, com aí certeza. a sintonia aqui sai fora do ar, entendeu? Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, doutora. E, né, puxando pro caso do neuropsicólogo, muitas famílias, elas vão primeiro ao neuropediatra, né? Então, o neuropediatra, ele avalia, ele faz uma primeira avaliação e antigamente já tinha esse diagnóstico, já saía uma possibilidade de um autismo ou não, mas o que o protocolo, né, geral, o que eles fazem? Vamos iniciar a terapia, vamos iniciar com, que a gente fala que é o básico, né? Que é fonoaudiólogo,
em primeiro, né? Em primeiro lugar. Primeiro lugar, não. Também fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. Então, são esses que atuam diretamente em suspeita de autismo, mais suspeita de autismo, mas chega muito pra gente também no TDAH. E aí, a gente inicia com um processo, né, de avaliação, cada um na sua área, né? A fonoaudiologia tem o processo dela de avaliação na comunicação, do que aquele paciente precisa, né? No acolhimento à família, que é muito importante, porque as mães chegam ali, né? A primeira coisa que elas querem saber, meu filho vai falar? Porque meu filho está atrasado. E antes chegava pra gente muito, não chegava tão cedo como está chegando hoje. Hoje eu já tenho crianças no meu consultório de 1 ano e meio, que já estão vindo para fonoaudiologia. Então, segura um pouco que a gente vai dar esses detalhes aí. Inclusive, doutor, eu quero fazer uma pergunta aqui. Muita gente deve estar nos assistindo e perguntando: qual é o grau de parentesco desses dois aí, Robson? Posso falar ou o senhor mesmo diz? Eu posso falar, porque falar que ela é minha filha me causa uma honra muito grande. Boa. Né? Então, mas eu queria aproveitar, porque ela falou uma coisa que tem chegado crianças cada vez mais cedo, né? E o que a gente observa, até cientificamente falando, antigamente assim, não, a criança tem 2 anos, vamos esperar até 4. Então a ciência fala em poda neuronal, né? O que é a poda neuronal? Há um período em que isso deveria ser aproveitado. E quando a criança fica 2 anos sem receber um aporte, né, científico, de avaliação, de cuidados, aquilo ali é um tempo perdido e é uma coisa irreversível. É como se fosse assim, uma morte de alguma coisa que poderia ser aproveitada. Então, aproveitando que a gente poderia esquecer de mencionar isso aí, é importantíssimo isso, cada vez mais cedo. Eu também tenho recebido lá crianças com 2 anos. Chegam para mim 2 anos. E se antes a gente ficava assim surpreso, hoje não, a gente até fica feliz, porque existem mães e pais aí preocupados com essa situação. Segura um pouco aí, vou voltar aqui, vou recapitular que eu tô feliz de estar recebendo vocês aqui no programa Mês das Mulheres, né? Você não ia perder essa deixa de apresentar com todo respeito a doutora Franciele, a sua filha. Legal de estar recebendo você aqui, doutora. E a gente sempre preza muito pelas mulheres. A gente brinca para descontrair, a gente fala, né? Mas as mulheres, elas são importantíssimo, fundamental na nossa vida. Não existiria nós se não fosse as mulheres. Então isso aí não é demagogia, isso aí não é clichê, isso é realidade. Isso aí não precisa, com todo respeito, nem de um psicólogo para falar pra gente o que é nessa parte aqui. E hoje no estúdio, aqui no programa Sintonia, estamos recebendo aqui o nosso querido doutor Francisco, que eu até te perguntei, né, a formação, o senhor já tão sábio, já foi responder na pergunta ali, que tá focado mesmo nesse programa aqui. Eu ia te perguntar a diferença da psicologia, da neuropsicologia, qual é a diferença? Qual é a diferença? As palavras são muito parecidas também, mas tem alguma diferença, doutor? Quando se fala em psicologia, nós estamos falando de um processo terapêutico. Então, o que tem acontecido? O processo da avaliação neuropsicológica é um processo que está sendo muito utilizado nos dias de hoje. Como eu já estou até repetindo, alguns médicos, eu quero primeiro uma avaliação neuropsicológica para saber, então, o que fazer. Então, um processo de avaliação neuropsicológica, nós vamos trabalhar com uma série de questões que chegam para nós. Na entrevista inicial, nós estabelecemos uma hipótese e, a partir daí, nós temos questionários, nós temos testes que são aplicados, e esses testes, eles vão ratificar ou não uma hipótese inicial. Por exemplo, o médico encaminha assim: eu tenho uma suspeita e eu gostaria que fosse avaliado a questão de ansiedade, TDAH, autismo. Então,
o que a gente faz é, olha só, os testes mostram que, de fato, existe um aspecto aí do TDAH, mas se refuta a parte do autismo. Não existe o autismo. Com isso, o profissional da área médica, que tem, felizmente, nos respeitado, mas é importante dizer que a responsabilidade dele é no sentido de confirmar a nossa hipótese. Então, por exemplo, nós apresentamos sugerido, né? Sugestão de diagnóstico. Então, mas o médico é que vai confirmar, ele vai ratificar. A minha experiência atual tem sido totalmente positiva nesse sentido. Eu vou aqui com a doutora aqui. Doutora, muitas mães, né? A maioria das vezes são as mães que procuram os médicos para levar os filhos. Como é que é feito essa avaliação? Mesmo a doutora exercendo na área do fono, né? Mas tem aí essa vivência junto com o pai, que é um expert na área também, e bem um médico conceituado também na cidade. Como é que avalia? Como é que você faz essa avaliação, doutora? E também para passar esse diagnóstico também, para ter aquele momento de alívio para as mães. Então, às vezes chega no nosso consultório, né, mães que observam que, o meu filho está demorando a falar, e a pediatra, né, hoje a gente não vê muito isso, mas acontecia antes de falar, não, espera, quando entrar na escola, isso vai melhorar. Só que no período da pandemia, todas as crianças estão vindo, elas estão atrasadas, né, por conta de aparelhos eletrônicos, então elas chegam querendo saber por que meu filho não está falando, né, e quando ele vai falar. E aí a gente, quando não vem encaminhado direto do neuro, a gente faz uma avaliação, né? Tem os protocolos de avaliação fonoaudiológicos, que é da comunicação, a gente faz a parte cognitiva, a parte da comunicação também, porque a fonoaudiologia, ela não atua só na parte da fala, né? A gente vai atuar em vários campos, inclusive muitas pessoas não sabem, né? A fonoaudiologia, ela vai desde do âmbito hospitalar até o consultório, e a gente abrange a deglutição, então chegam vários casos pra gente. Mas no meu caso, quando chegam, né, nessa questão que você focou, no caso da criança, a gente acolhe essa mãe, e aí a questão da poda neuronal, isso tudo é explicado, que tem que haver um estímulo precoce. Né? E essa criança, ela tem que ser estimulada no consultório, mas ela também tem que ser estimulada em casa. Ela tem que ser estimulada sem a tela. Ela tem que ter uma vivência, porque a gente aprende com as experiências. Então, hoje em dia, a gente tem visto muitas crianças que não falam, porque são crianças que estão expostas à tela há muito tempo. Então, elas não têm a necessidade da fala. Elas não se comunicam porque tem todo essa questão tecnológica que atrapalha. Então, às vezes chega assim, doutora, meu filho tem autismo? Não sei. Aí, nós vamos fazer nós vamos fazer o estímulo, e aí a gente parte para encaminhar. Quando vem, né, para mim, sem passar pelo neuro, né, a gente encaminha para o neuro, e aí o neuro vai pedir todos os outros profissionais para que inclusive o neuropsicólogo, para fazer uma avaliação, para que todo mundo trabalhe na mesma linha com essa criança, com esse atraso. Quais são os principais objetivos dessa avaliação, doutor? Em quais casos elas são indicadas? Nessa avaliação, quando passa, né, a doutora indica, fala, olha, até aqui eu consigo ir, daqui você precisa de um outro especialista. E quais são os principais objetivos, doutor, desse tipo de avaliação? Olha, o objetivo é muito amplo, né? Nós temos avaliado crianças a partir de 2 anos, mas eu tenho avaliado pessoas de 80 anos. Sim. Então, a avaliação, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, como eu já fiz a avaliação, ele apresentava algumas questões que apareciam lá na ressonância magnética de uma redução, né, no crânio, a parte interna. Isso gera que dificuldades? Problema de memória, né? Mas aí vamos deixar esse lado porque não é a maior incidência.
Mas quando vem uma criança, a gente começa fazendo uma série de testes. Nós vamos verificar a memória, nós vamos verificar velocidade de processamento, atenção dela concentrada, atenção dividida, atenção alternada, entendeu? E havendo a possibilidade, a gente faz a mensuração do coeficiente de inteligência. Então, é uma série de testes que tem que estar concatenados com a hipótese inicial para que no final a gente chegue assim. A sugestão diagnóstica é a seguinte. Por quê? Aí, uma série... Eu tenho uma preocupação muito grande com laudos, né? E eu acho até que não é falta de modéstia dizer que tem acontecido assim, alguns médicos, as pessoas chegam para mim e falam assim, o médico disse, aguarde o tempo que for necessário, mas eu quero avaliação feita pelo Francisco. Já ouvi falar muito do seu nome, doutor. Por causa desse cuidado. E outra coisa que ela falou, que é uma palavra-chave, acolhimento. Top. Acolhimento. A mãe chega desesperada. Não apenas a mãe. O adulto que também chega para a busca de autoconhecimento. Eu quero saber por que eu sempre me considerei alguém estranho. E aí, a primeira coisa que eu falo para ela, não fique surpresa com o laudo que você vai receber, porque vai ser aquilo que você sempre procurou e será uma libertação. É um alívio para você. É um alívio. Esse bate-papo, Porque a pessoa, ela fala assim, agora eu entendo por quê. Aí eu era ovelha negra, eu era isso, eu era aquilo, entendeu? Então, quando isso chega e eu passo para as pessoas, elas ficam assim, aliviadas. Bom, agora eu sei. E o que eu vou fazer? Bom, eu tenho recomendações clínicas para você e tenho recomendações para a qualidade de sua vida. E a partir de agora, um novo período. E aí, imagina a pessoa que sofreu a vida inteira, chegando aos 35, 40 anos e descobrindo agora por que ela teve esse sofrimento. Muitas vezes com incompreensão da família, dos colegas, dificuldade de estudo, uma série de coisas. E aí ela para e fala assim, então é isso? Falei, tem jeito? Tem. É casamento para a vida inteira, se for TDAH, se for autismo, eu até brinco. Sim. Até uma médica que falou para mim assim, vou guardar essa expressão, que eu digo assim, TDAH e autismo é casamento indissolúvel. Vida inteira você não consegue se livrar disso. Agora, depressão e ansiedade não. O objetivo é divórcio imediato. Manda os dois embora. Olha, gente, é um assunto que tem, como diz na roça também, pano pra manga, doutor. É um assunto que parece pequenininho, doutora, mas é gigante. Eu quero voltar depois do break comercial, referente também tirar dúvidas sobre TDAH, se é a mesma coisa o TEA, que tem muita gente que não tem esse conhecimento. E a gente começou o programa aqui, felizão, falando de criança. Mas eu quero saber também, como a gente mencionou aqui, dos mais velhos, quando se descobre. Porque às vezes antigamente ficava aqueles mais reclusos, aí ele é caladinho, ele não fala mesmo não. Deixa ele no canto dele, ele tá com gastura. Eu sou da época que falava gastura ainda. Olha, morreu de desgosto. Eu sou dessa época, tô velho, doutor. Preciso fazer uma consulta com o senhor lá. Tem aparelho pra esse tamanho de cabeça aqui, doutor? Se tiver, eu vou na fono pra poder falar bacana. Mas segura aí, doutor. Tá aí, segura, doutora, que a gente vai tirar uma dúvida. Olha, é rapidinho, tá? Não sai daí não. E ó, depois você não vai falar, perdi, esqueci. Não tem problema de memória não, o doutor tá aqui pra tirar sua dúvida. É rapidinho. Segura aí. Sintonize a TV Goitacá em Arraial do Cabo pelo canal 2201 na Pontal Net TV e acompanhe nossa programação cheia de informação, entretenimento e muito mais. TV Goitacá, com você em todo lugar.
Ah, gente, rapidinho, olha, não dá tempo nem de fazer um lanche. Não dá tempo nem de fazer um lanche comercial rapidinho. Doutor, quando a gente sair daqui dessa gravação aqui, convidá-los, tá? Você e a doutora, pra gente fazer um lanche. E por conta da TV Goitacá, tá? É certo, doutor? Não é aquele lanchinho, não, a memória esquecer, não. É aquele lanchão pra ficar de recordação, tá? E se eu tiver, não pode falar de boca cheia, aqui do lado tem uma fono, doutor. O senhor tá aí a dica, inclusive... Entendeu? Eu vou dar uma dica pra você que quer nos acompanhar. Olha, muita gente tem me perguntado, Robson, onde passa, onde eu consigo conectar com a TV Goitacá? Na sua tela tá dizendo aqui, olha, você pode acessar também o www.tvgoitacá.com.br em qualquer lugar do mundo. E se você tem o Roku, Robson, o que é o famoso Roku? É um programa que tem nas TVs mais modernas, que tem ali a oportunidade de você conectar as TVs. E claro, TV Goitacá está lá também. Aqui na nossa região, você consegue assistir pela Ver TV, Net System, Infoline Play, Worknet também, ITV, Pontal Net TV e a Fire TV. E se você não tiver nada para fazer, lá na Play Store, você pode baixar o nosso aplicativo TV Goitacá. Filme, série, documentário, tem aqueles filmes que eu adoro. Final de semana tava vendo um filme do Arnold Schwarzenegger. O meu inglês é fluente, mas dá para entender. E não esqueça, tá? Conteúdos diferenciados e entrevistas que faz toda a diferença no seu dia. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o querido Dr. Francisco Carlos Delgado Gomes. Formação em psicologia, especialização em avaliação psicológica, Fala aí, doutor, me ajuda. Psicodiagnóstico. Isso é difícil. E o outro, avaliação neuropsicológica. Poxa vida, e ao meu lado, quem não me deixa errar, minha querida amiga doutora... Franciele. Fonoaudióloga. Minha filha. Isso aí não tem como errar. A família que tem DNA bom no sangue é bom demais. Um prazer estar recebendo aqui vocês. E ele já percebeu que a produção colocou aqui, vocês trabalham bastante, né? Eu sei que trabalham e com muita responsabilidade. Convidar vocês também na hora do lazer descansar na querida, Pousada Paraíso do Atlântico, lá em Arraial do Cabo. Aquele lugar, sabe? Aquele lugar que quase ninguém gosta de ir, sabe? Dá pra ver pelas imagens, ambiente aconchegante também, familiar, próximo à praia, dá pra ir até caminhando e aquele café da manhã, como eu brinquei aqui com o doutor, aquele lanche, já tá também. Dá, né? Claro, a produção tá falando aqui no meu ponto aqui, quero ir. Não, vocês não vão na hora do lanche, não. É nós que vamos. Doutor e doutora e a família está convidado, tá? Quem sabe aí a hora que a gente conversar, a gente conseguir para vocês lá dar uma relaxada com a nossa parceria Pousada Paraíso do Atlântico, meu querido amigo Júlio, que fica na Avenida Roberto Silveira, 49 o número, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. E muita gente pergunta, aí o contato? Facinho, o DDD aqui de Campos é 22, de Arraial também é 22, 999 40 24 77, você agenda lá a data que você quer relaxar. Ali, doutor, tá vendo? Pertinho, né, doutora? Pertinho. E não precisa nem quase se comunicar, entendeu? Fone, entendeu? Inclusive, hein, doutor? Inclusive, hein? Pertinho, final de semana. Calma, doutor, isso aí vai ficar gravado na memória, viu? Daí a dica bacana. Olha, sugiro para vocês ir descansar com qualidade. Tenho certeza que é na Pousada Paraíso do Atlântico. David, você vai lá que vai ter um lanche pra você. Até o final do programa eu vou falar desse lanche aqui. Tá aí a dica bacana. Doutor, voltamos pra cá. Um beijão aos nossos queridos amigos de Arraial do Campo, hein? Arraial do Cabo, Cabo Frio, Namar, aquelas queridas que sempre nos acompanham. Doutor, antes de a gente partir no bloco, aqui eu fiz uma pergunta que muita gente às vezes até não sabe a diferença. Tem diferença para o TDAH e também para o TEA? Tem, doutor, essa diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Não, há diferenças substanciais. Né? O transtorno, hoje, né, a sigla é única. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser predominantemente desatento ou combinado, ou também hiperativo, né? Mas a diferença para o autismo é que o autismo pressupõe uma dificuldade muito grande de convívio social, né? E
em dificuldade de se expressar, seletividade alimentar, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando lá na clínica onde eu trabalho e uma pessoa falando assim, eu tomo suco de tudo, mas não adianta colocar nada na minha boca, porque realmente eu tenho asco mesmo e não consigo. Eu até mencionei, né? Eu tenho minha filha que faz um trabalho excelente com a parte de que mesmo? Laser terapia. Laser terapia, que trabalha a sensibilidade. Então, uma questão do autismo é seletividade alimentar, hábitos assim, por exemplo, de andar em círculos, de não conseguir ficar num ambiente, não olhar você nos olhos, entendeu? E uma série de outras, mas eles estão mais ou menos tem hora que eles até se interconectam, porque tem coisas que são características do autismo e coisas que são características do TDAH. E além disso, ainda temos assim as altas habilidades. Então nós temos aqui 3. Então, de repente, a proeminência é maior do TDAH, mas em outro caso, quando é autista, tem essa outra dificuldade. Então, é uma sintonia fina que tem que ter muito cuidado até para não rotular. Então, na análise, tem que ver uma série de aspectos. Por exemplo, eu trabalho com um questionário de crenças da personalidade. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Não é para descobrir transtorno de personalidade, mas sim traços de personalidade. Por exemplo, conheço uma pessoa que ele se sente muito tranquilo sem estar no meio, ele não sente falta de estar no meio social. Então, para ele, está tudo bem. Eu posso ficar, mas eu não quero. Tá entendendo? Certo. Ele opta por não ficar no ambiente social. Ele não sente falta disso. O autista, ele pode até querer, mas se ele entrar num ambiente social, ele entra em desespero, porque ele não consegue ficar. Ou seja, qual a diferença? O outro, ele pode, mas não quer. O autista, ele quer, mas não pode. Tá entendendo? Então, são essas questões, e eu trabalho até com todas essas questões, até para a gente fazer um filtro. Então, de repente, ele não consegue ficar em sociedade. Não, mas ele tem uma característica de personalidade que cabe aí. E aí ainda entra também outros aspectos. Ansiedade, depressão. A depressão faz a pessoa se afastar do convívio. Então, assim, ele não consegue ficar no meio das pessoas. Qual o nível de depressão dele? É muito alto. Então, é um outro filtro para não chegar e dizer é autista porque não consegue ficar. A nossa próxima chave, a gente vai falar sobre ansiedade, depressão, que é uma doença, eu vou te perguntar, que você é muito, né, mais vivido que eu também, e conhecedor também da parte, se está acabando com o nosso planeta, está acabando com o mundo, quero dizer assim, a ansiedade e a depressão. Eu vou voltar rapidinho com a doutora aqui, porque é uma coisa que eu não sabia. Muita gente pensa que fonoaudiólogo é só para colocar a caneta e falar pra gente comer maçã. Não. Eu tenho uma amiga minha, alô Jane, não aguento mais comer maçã. Fazer uma parceria no Hortifruti FLV lá perto de casa, comer maçã. Entendeu? Eu não aguento, mas a gente fala, mas a gente dá várias coisas pra fazer. Eu só quero maçã, doutor. O doutor comentou aqui, referente também da alimentação. Aí a doutora pronunciou o nome laser. Como é que chama? Laser terapia. Laser terapia. O que é essa laser terapia para quem não tem conhecimento? Não é aquele laser vermelho que você põe na boca. Ele é vermelho. É um tratamento com a luz de baixa intensidade e a gente consegue trabalhar, modular pacientes. Eu consigo utilizar com todos os pacientes que eu quiser. Eu consigo modular salivação, eu consigo modular comportamento, eu consigo mexer na parte da musculatura do paciente. E associado à laser terapia tem a ilibterapia, que é feita diretamente na corrente sanguínea. É indolor, o paciente não sente dor, é um tratamento mais rápido que potencializa tudo que é feito em consultório, a gente consegue potencializar com a laser terapia.
que eu adoto muito também em casos, né, com autistas, para melhorar o sono, melhorar a questão da alimentação, né, e tem a laser terapia que é aplicada, no meu caso, né, na fonoaudiologia, é aplicada ao TDAH, ao autismo, ao síndrome de Down e a seletividade alimentar. Então a gente consegue trabalhar todos esses processos com a laser terapia. Então eu também utilizo porque eu gosto dessa parte da humanização e da parte do que a gente pode ajudar o paciente sem muito sofrimento para ele. Com esse tratamento ele consegue se alimentar daquilo que ele recusava? Por exemplo, às vezes eu não gosto de banana, às vezes não gosto de maçã, e com esse tratamento faz o que ele sentiu um paladar, um gosto? Pode ser, né, que se essa seletividade alimentar, ela for muito severa, e aí vai depender do outro profissional também, que é o terapeuta ocupacional, ele também entra nesse processo de auxílio, né, de ajuda nas atividades de vida diária, como comer, como se alimentar, mas a questão da textura, isso tudo é trabalhado pelo terapeuta ocupacional. O fonoaudiólogo, eu posso atuar com a laser terapia, modulando salivação, modulando partes das papilas gustativas, a gente trabalha com, né, de tentar ajudar o paciente para que ele tenha uma melhor aceitação daquilo que ele não aceitava. Tive casos já de, né, não ligado ao autismo, mas de mãe me procurar por causa da Covid, que a filha pequenininha, a menina tinha uns 4 aninhos e ela comia de tudo. Ela é aquela criança assim, de padrão ouro, brócolis, de tudo, não gostava de besteira. E do nada ela parou de comer porque ela teve um problema no nervo, né, por causa da Covid. E aí com 10 sessões de laser terapia, na terceira sessão a menina já estava comendo tudo de novo, né? Ela voltou a comer. Mas nesse caso não era uma questão de seletividade alimentar. Ela teve um problema, né? A Covid. Uma pausa, doutor? Pode dizer assim? O cérebro, doutor, entende isso? É uma pausa? Como é que a Foi gente uma lesão, avalia? né? Uma lesão Neurológica. causada pela Covid. E ela Uma tem lesão. recuperação, essa lesão? Teve? Se for tratada a tempo, sim. Se não for prolongado, né? Muitas pessoas na Covid até hoje falam, eu não sinto mais o sabor das coisas como eu sentia antes, eu não consigo mais, eu lembro daquele sabor, mas não é mais igual, né? Se tivesse sido trabalhado lá atrás, a gente provavelmente conseguiria reverter essa lesão neurológica, que é uma lesão, né, neurológica causada pela Covid. Uma baita de uma informação. Eu não sabia, tenho certeza que você em casa também não sabia dessa dica da doutora Franciele, hein? E depois, no finalzinho do programa, doutora, vou querer que a senhora deixe a sua rede social, o seu contato, para que os nossos telespectadores e interespectadores também possam acompanhar e também tirar uma dúvida e até mesmo agendar uma consulta de extrema importância, porque esse bate-papo que a gente está tendo hoje aqui é amplo. Muita informação que a gente precisa compartilhar com quem precisa. Doutor, a gente vai dar uma pequena pausa no nosso bloco aí, que a gente precisa fazer o merchan para pingar um picholeco, mas eu não vou mentir pro senhor não. Na volta, eu quero saber também, tirar essa dúvida, são muitas perguntas. Aquele filho que fica às vezes no quarto, não quer sair por nada. Às vezes ele não tem autismo, doutor. Às vezes tá dando aqui nozinho, que é famoso miguezinho. E às vezes pode ter e a mãe tá achando que é o famoso miguezinho. Meu filho ele é antissocial, ele não gosta de conversar. E aí vai se passando o tempo, o que poderia ser, né, achado a solução do início, deixou passar mais tempo. Se tem essa dificuldade, e também falar sobre a palavra ansiedade. O que tá fazendo com o ser humano hoje essa pequena palavrinha, tá certo? Gente, segura aí rapidinho, não dá nem tempo da gente dar um cheguinho ali em Arraial do Cabo e nem comer o lanche, porque é rapidinho e muitos assuntos a gente tem para tratar aqui hoje com o doutor Francisco Delgado Gomes e a doutora querida Franciele. Rapidinho, segura aí.
Sintonize a TV Goitacá em Arraial do Cabo pelo canal 2201 na Pontal Net TV e acompanhe nossa programação cheia de informação, entretenimento e muito mais. TV Goitacá, com você em todo lugar. Olá, nós estamos hoje aqui em Arraial do Cabo, de frente ao Bar Choperia Estação Tropical, na Praça do Cova, aonde você que vai vir para Arraial não pode deixar de conhecer essa gastronomia da nossa cidade. Eu quero convidar você para vir conhecer. Vem comigo, vamos conhecer. E no Bar Choperia Estação Tropical, você tem o melhor cardápio para você. Tem bebidas quentes, bebidas frias, você pode vir conhecer. Nós vamos falar aqui com o público para saber como é que está o atendimento aqui. Com licença, boa noite, tudo bem? Eu queria a opinião de vocês aqui para a nossa TV Goitacá. Como é que está o atendimento aqui no Bar Choperia Estação Tropical? Ai, que legal. Nossa, aqui tá ótimo. Cervejinha gelada, um ambiente muito gostoso, assim, pra família. Nós viemos lá do interior de São Paulo, turistar aqui em Arraial e tá sendo uma delícia, viu? Como é seu nome? Natália. Natália, obrigado, tá? E qual é o seu nome? É Matheus. Matheus, como é que tá sendo pra você? Cara, essa excelente. experiência em Arraial? Chegamos hoje, assim, não me arrependi da gente estar aqui. Cerveja gelada, que nem ela falou. Muito bom, cara. Muito bom. Pretendo voltar mais vezes. Bom passeio pra vocês aí, tá bom? E é isso aí que o Bar Choperia Estação Tropical oferece para você e para sua família. Venha para Arraial do Cabo, na Praça do Cova, você encontra o melhor da gastronomia. Esperamos por vocês, vamos lá com a gente. Que delícia! Venha conferir você também. Tenha certeza que você vai gostar. Bar Choperia Estação Tropical, Rua Santa Cruz, número 70, na Praça do Cova, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Viu? Rapidinho. Olha, no bloco anterior, antes da gente sair pro comercial, eu tava comentando com o doutor aqui, com a doutora, sobre ansiedade também, algumas manias, trejeitos também. E esta é a minha dúvida. Mas antes, olha, não esqueça, tá? Para você acompanhar esse programa, assista pelo www.tvgoitacá.com.br, Ver TV, Net System também, a Infoline Play também tem ali no canal 19 na Infoline Play, viu? Na Worknet, Roku e TV Pontal. No Ver TV tá no canal 10? Aí sim, dei valor também. Arraial do Cabo 2201 também, você consegue também, olha, no Pontal Net TV, tá? E na Fire TV. E lembre-se, o nosso aplicativo para você acompanhar tudo direitinho. Doutor, eu vou aproveitar e vou falar dessa pequena palavra, que às vezes pode ser um bate-papo longo e precisa. Ansiedade. Este é o mal da nova geração? Ansiedade? Tudo arrasta para cima, doutor? Existem estudos aí, é claro que eu não tenho assim o pleno conhecimento em termos percentuais, mas que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Certo? Certo. O Brasil é. Então, o que nós temos? Nós temos um momento no mundo de extrema ansiedade. Juntando a isso aí, nós temos também uma geração que nós não podemos deixar de falar, né? Nós fazemos parte de uma geração um pouco mais antiga. Nós passamos por várias situações que a geração atual não está passando, porque é tudo prontinho, tudo pronto, tem ali redes sociais e tal, e as pessoas estão sendo induzidas a se isolarem cada vez mais. Então nós temos casos de pessoas que estão dentro de um quarto e elas ficam lá o tempo todo. E aí não tem convívio, não tem contato social e muitas vezes os pais ficam desesperados porque não se sabe o que está acontecendo ali dentro.
quais são as influências que estão vindo, e são influências extremamente perigosas, né? Eu tenho falado nas sessões, e o celular, senhora, não, estou reduzindo. Parabéns, continue. Rede social, reduza ao máximo. Então nós temos uma geração despreparada para os desafios dos tempos atuais. Então, o que nós temos também? Existem estudos que dizem que o processo de transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, ele nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de depressão, ele vem acompanhado de ansiedade. E a ansiedade, ela é tão maléfica, porque ela potencializa. Se você tem uma dificuldade aqui, aí vamos lá, você quer atingir isso aqui, você não consegue, a ansiedade salta, faz o seu sofrimento ser multiplicado. Então o que nós temos visto é uma geração adoecida em função disso. Então, todo trabalho no sentido de dar um jeito de acabar com isso, e inclusive isso tem um fundo científico, porque quem tem TDAH ou tem autismo, ele nasceu com isso. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Nós não dizemos que são pessoas anormais, mas existe uma expressão que a gente usa, que é neurodivergência. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, ela pensa de outro. Então, ninguém é anormal, mas as pessoas pensam e funcionam de forma diferente. Então, mas isso acompanha a vida inteira, mas a ansiedade não. Tanto que quando eu pergunto lá sobre os sintomas de ansiedade e depressão, quero que você me diga como você tem se sentido no último mês. Não vem dizer, eu tenho ansiedade há 30 anos. Opa, tem alguma coisa errada, porque isso já era para ter sido trabalhado anteriormente. Então, ansiedade, depressão é o mal do nosso século. É uma chave para o suicídio? Essas duas pequenas, gigantescas palavras? Um dos questionários que eu aplico, tem lá assim, ideação suicida. Aí aparece assim, eu gostaria de morrer, mas não tomaria essa decisão. Aí vai assim, depois o 2, né? Eu gostaria de me matar. Então, terceiro, eu me mataria se tivesse oportunidade. Né? Ninguém se mata, doutor, desculpa o corte aqui, ninguém se mata de um dia pro outro, né? Ou não? Não. Se eu estiver falando bobeira, o senhor me corrige aqui. Ele emite sinais, sinais que não são assim de uma hora para outra. Fulano de tal estava tão bem. Não estava. Ninguém toma uma decisão dessa de tirar a própria vida, abrir mão da vida, sem que alguma coisa muito grave esteja acontecendo. E aí é a negatividade da própria personalidade, da pessoa achar eu sou um lixo, eu não posso, eu não consigo conviver, entendeu? Então, não surge, não é assim. Fui dormir e resolvi me matar. Não. Eu venho alimentando isso há muito tempo. E nessa situação, quando isso acontece, quem tem a visão de observar esse ponto, qual é o caminho a seguir, doutor? Primeiro, por exemplo, se eu trabalho com uma pessoa maior, de 18 anos, eu vou falar com ela. Como muitos casos já peguei de crianças que respondem a partir de 13 anos também, não é isso. Tem crianças, doutor, que a gente pode dizer que é crianças, mas adolescentes que já têm essa mente? Eu me mataria se tivesse oportunidade. Outra, eu já tentei várias vezes. Então, mãe, olha aqui, porque a mãe, nem sempre o pai, mas muitas vezes a mãe. A mãe é aquela figura muito especial. Acolhedora, né? Aquele afago. E ela sofre, ela faz pelo filho coisas que muitas vezes o pai não consegue fazer. O pai é macho. O pai tem aquele tabu. Sou homem, pai. Levanta isso aí, pai. Mas a mãe é aquele sofrimento. Doutor, não sei mais o que fazer.
E muitas vezes eu chamo, olha só, senhora, o questionário que a sua filha respondeu, que o seu filho respondeu, mencionou isso. Muita atenção, muito cuidado, muito acolhimento. Não deixe ele sozinho. Eu faço isso, entendeu? Não é fácil, não. Não. Doutor, e na sua trajetória ali também, já chegou a se deparar com alguns casos desses que requer uma atenção diferenciada? Porque quando se trata de pessoas especiais com TDAH, autismo, então um olhar clínico. E vocês aqui, como eu digo, são especialistas na área. Tanto que o doutor Francisco Delgado é um profissional da área bem requisitado, a sua assinatura tem valor, estou falando isso porque eu já procurei com a produção saber, muitas pessoas falam como referência. E a doutora, com todo carinho, o senhor mencionou aqui no início do programa, é a sua filha querida. Depois eu vou perguntar para ela se ela não tem um puxadinho para essa área sua também aí também. A gente vai perguntar e, logicamente, vocês trocam aquelas ideias também em off em casa. Como é que é, doutora, para a doutora, quando chega nessa situação também com esses pacientes que requerem uma atenção redobrada? Então, eu costumo atender pacientes, né, TDAH, autistas, e trabalho, né, no leque. Hoje eu costumo mais o TDAH e o autismo, e alguns casos de troca de fonemas, de falas. Mas o que a gente observa muito é que as crianças de hoje em dia, elas não têm, elas não conseguem ouvir um não. Elas não sabem ouvir não. Então, eu trabalho com ABA, né, que é a análise do comportamento, né, aplicada. Então, o que é o ABA? A gente começa a trabalhar essa comunicação da criança com a frustração. E como que ela vai se regular ou desregular mediante a frustração. Porque todos nós só aprendemos mediante frustração. E as crianças de hoje em dia não estão sendo frustradas. Então, muitas vezes eu converso com as mães, eu falo, mãe, dentro da minha sessão, eu falo, a tia Fran, né? Porque às vezes eu até esqueço que o meu nome é Franciele, porque ultimamente é só tia Fran, né? Em casa, meus filhos me chamam de mãe e na rua é tia Fran. E eu falo, tia Fran é brava, porque tem horas que a gente tem que mostrar para essa criança que ela não pode ter tudo o que ela quer. Então, ali a gente começa a ter essa observação. Esse comportamento que ele está tendo, ele está desregulando por conta do autismo, por conta do TDAH, por conta do TOD, que às vezes vem também, transtorno, né, desafiador opositor, ou opositor desafiador, ou se é porque ele simplesmente não sabe ouvir um não, entendeu? Porque as crianças estão vindo sem saber como se frustrar. E aí, quando acontece o caso da frustração, ele vai desregular, ele vai bater o pé, ele vai falar não, e eu costumo ser bem firme. E eu falo, né, tudo que acontece na minha sessão, eu gosto, né, converso, às vezes não tenho tempo de fazer a troca ali com a mãe, mas filmo, mando... tem casos de mães de pacientes que entram em contato comigo e falam assim, tia Fran, não tá querendo ir pra escola, por favor, conversa com ele, né? E aí eu falo assim, tá, vou conversar. E aí a gente conversa, e aí eu explico para ele que, no caso ali, ele tem que cumprir algumas funções, e quem manda são os adultos mandam, né? Tem que fazer, e a gente não gosta de fazer tudo que a gente quer, então a gente tem que ir levando, né, mas existe muita permissividade. E aí eu trabalho muito com as mães no sentido de, mãe, é autista, mas existe o comportamento, a gente modula o comportamento, não é porque ele é autista que ele tem que ouvir sim para tudo. Porque o autista, ele sabe fazer a diferença entre o que ele não pode e entre o que ele quer. Ele às sabe, vezes, doutor. sabe. Tem muitas Com mães certeza. que estão debilitadas, eu entendo. Com certeza. Né? Eu entendo. Tem muitas que estão desamparadas, tem muitas que são abandonadas pelos covardes. Covardes, que não o doutor, né? O doutor tá falando, não, sou eu aqui mesmo aqui. Homens, que eu não quero nem dizer homens, covardes. Sim. Que abandonam numa situação que não é fácil. O poder público também, às vezes, deixa a desejar. A gente sabe que é um país riquíssimo, estamos aqui para falar de política, mas como munícipe, como cidadão, a gente tem que também olhar também. São guerreiras, lógico. A mulher em si, ela já é guerreira. Ela já vem por si. 9 meses, carregando gestação, por reação, parente, xaropeada, e às vezes vem uma notícia dessa. Ela quer a benção dela. O filho dela, a filha dela, é a maior riqueza dela. Quando chega num ponto que o senhor tem que dar esse feedback, a doutora chega e fala, olha, até aqui a gente consegue ir, e daqui é o senhor que concede aqui, até essa parte. Porque muitos querem culpar os médicos.
Você, doutor, você não me avisou. Doutor, o senhor não falou que eu tinha que dar aquele 3 gotinhas. E não é assim. Então essa parte aqui, então eu vejo quando chegam as mães até vocês. E vocês presenciam isso aí, na parte ali. E aí toda vendo, meu filho tem, ele pode fazer. Sim. Pode fazer? Não, né, doutora? Tem que ter, né, doutor? Tem que ter uma certa puxadinha na rede. Porque às vezes eu falo assim, meu filho é autista, eu vejo vários. Às vezes eu vejo alguns vídeos em supermercado, a criança... O rapaz... Não, porque tem, não. Aí eu queria tirar essa dúvida. Tem que ter uma certa podagem nessa parte? Sim, por isso que eles, assim que é detectado pelo laudo neuropsicológico, o neurologista, o neuropediatra, ele vira e fala, existe um autismo aí, o grau, e aí é o nível do autismo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, verbal, não verbal, né? E aí a gente passa pela fase do luto da mãe, da família, que tem essa fase de acolhimento, porque eu sinto luto, não, porque é meu filho, e agora? E aí passa por essa fase, meu filho pode tudo, ele não entende. E aí a gente começa a trabalhar comportamento. A primeira coisa que se trabalha é o comportamento. E a partir do comportamento, os pais têm que frustrar a criança sim. Ele tem que ouvir não sim, ele tem que saber que até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, porque ele consegue. E aquilo que ele não consegue, a gente não perde dele. A mãe, muitas vezes, ela age como se ela tivesse culpa pelo fato da criança ter aquele diagnóstico. Aí o que ela faz? Não vou pressionar porque eu me sinto culpada. Sou eu e aí culpado. Tem que haver um trabalho. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Antes porque a gente está quase finalizando o programa, eu já vou pedir à produção e a vocês aqui que voltem mais vezes, que eu preciso de vocês aqui, a população precisa, e estamos sedentos de pessoas interessantes, com assuntos interessantes também. Antes de eu falar da quais as funções cognitivas também, comportamentais, que costuma ser analisado, eu preciso fazer uma pergunta se isso é mito ou é verdade. Todos os meus queridos amigos que têm TDAH, têm TEC, têm TOD, eles são super-heróis, doutoras? Todos são superdotados? Porque muita gente, eu vejo o vídeo que tem uma mãe, que tem um garoto que ele fala inglês, que ela fica brava, porque ela, lógico, ela é brasileira, e ele, a cabecinha é menor que a minha, doutor. Eu fico impressionado, eu com essa Toshiba aqui, 29 polegadas, e não consigo nem o ARU. E também vejo uns que são robóticos, que montam as coisas. Então, às vezes, a mãe tem aquela aonde vem a frustração. Por isso que eu vou te perguntar, da ansiedade. Por que o filho da Tiana, com todo respeito aqui usando o nome Tiana, aqui da minha, por que o filho da Tiana fala e ele é robótico e o meu pequenininho aqui não fala? Então, pro senhor que também que atua bem nessa área, a doutora também, todos são PhD de super-heróis, doutor? Ou não? Cada um tem o seu, pode dizer assim, o seu DNA. Cada um tem a sua característica. E muitas vezes se confunde a expressão superdotação, altas habilidades, né? E esse dia mesmo eu estava vendo uma colega que veio falar comigo e Francisco, a mãe disse que é superdotado, vamos ver a criança. A criança não falava nada, mas falava palavras em inglês. E a mãe, ele fala alemão, ele fala francês, ele fala isso. Bom, fala mesmo. Eu não posso dizer que fala. Aí, se a minha esposa ouvir isso, ela vai ficar furiosa comigo. Porque ela disse assim para mim, a minha neta, eu tenho uma neta, né, chamada Liz, e a Liz fica cantando em inglês, falando inglês. O inglês dela é perfeito. Eu falei, mas eu não conheço o inglês suficientemente para dizer que ela fala perfeitamente, né? Então, fala alemão? Não conheço alemão. Fala francês? Não. Mas eu vejo muitas vezes uma tentativa de se jogar essa característica de altas habilidades e superdotação, quando na verdade nós temos pelo menos 3 aspectos importantíssimos. Às vezes temos uma pessoa com um QI muito elevado. Na família? Que acaba ou não? Eu faço uma avaliação lá e a pessoa tem um QI de 130, tá? Não que seja autista nem nada, mas assim, eu digo para ela, você tem um dos pressupostos para altas habilidades, mas são pelo menos 3, tem uma tríade.
chamada tríade de Renzulli, que ele tem que ter altas habilidades em termos do coeficiente de inteligência, mas ele tem que ter criatividade, ele tem que ter comprometimento com a tarefa, ele tem que ter uma série de outras coisas. E às vezes uma criança que tem a alta habilidade apenas num aspecto, mas não faz outra coisa, e a criança é autista, entendeu? Mas ela é superdotada. Não é essa a questão. É que, na verdade, ela desenvolveu uma habilidade. E a Franciele mesmo comenta que nos Estados Unidos existem muitos autistas que são excelentes programadores, não é isso? Então, eles desenvolvem a sua habilitação para uma área específica. Mas na área social, por exemplo, você não consegue. Já mais recluso, né? Eles trabalham, eles são diferenciados. Então, põe um fone de ouvido e me deixa sozinho aqui, porque eu vou fazer um voo intergaláctico. Será que Mas eu não vou conseguir fazer uma conversação normal com a outra pessoa. A gente está chegando no final desse programa, a produção já me deu aquele finalzinho aqui no ouvido que eu odeio, posso falar, entendeu? Depois eu vou lá fazer uma consulta, uma avaliação, entendeu? Agora eu tô na fase da avaliação. Tá? Referente a esse ponto aqui, se eu posso jogar fora, entendeu? Dessa parte aqui. Mas eu estou muito honrado de recebê-los aqui no programa Sintonia, e como eu mencionei anteriormente aqui, espero que possam voltar para a gente poder bater nessa tecla e também saber o Brasil. A gente mencionou os Estados Unidos aqui, mas será que no Brasil nós não temos também? Não aqueles, a gente não quer que eles fiquem com um abafador de concha acoplado, não. A gente quer uma interação, uma inclusão. Mas será que mesmo esses que gostam assim, a gente não tem um lugar específico para ele, não excluído, a gente possa tirar proveito dessa inteligência e mostrar para os demais? Porque a tendência, eu estive conversando aqui com uma outra doutora também, que ela falou, Robson, de cada 50, se eu estiver errado, deixa eu me corrigir, doutor, a cada 50, acho que 30, ou 20, desculpa, se estiver errado, vocês me corrijam aqui, por favor, nasce com um TDAH, ou nasce também nessa parte aqui. Então, a proporção a cada passar de ano é aumentar. E se a gente não se adaptar, ou nós estaremos fora da bolha, ou nós vamos ficar para trás. A propósito desse comentário, é a propósito mesmo que eu ia falar. Outra né? A propósito é para a gente finalizar aqui, não podemos deixar do a propósito. Né? Não confirmado, mas eu já ouvi algum comentário que esta região nossa, que vem Itaperuna para cá, é um dos maiores índices de autismo no Brasil. E eles estariam fazendo um estudo para saber realmente o que causa isso. Mas, sobretudo, o que o nosso país precisa é de políticas públicas para apoio a esse lado da população, porque eles têm muito a oferecer. Doutor, triste do meu coração, triste, doutora, de poder falar. Gente, acabou o programa. Tinha mais de 1000 perguntas aqui para fazer. Fiquei feliz, extasiado aqui. Espero que as pessoas que estejam em casa também consigam entender, compreender um pouco desse programa. E como eu disse, gostaria de convidá-los, tá? Para que possamos voltar mais vezes aqui e também uma hora conversar com a equipe, se claro não, né, expor lá os pacientes, é assim que se menciona, paciente, né? Fazer uma matéria, convidá-los também, se caso tem alguém que possa direcionar para vir bater um papo aqui, doutor, as mães também, e dar, como posso dizer assim, dar oportunidade a quem merece a oportunidade e não excluir. Se nós queremos uma nação diferente, nós precisamos fazer a diferença, não é verdade, doutor? E lembrando que não são pessoas doentes, não são anormais, são apenas pessoas com uma neurodivergência. Funcionam, mas funcionam de uma maneira diferente. O ser humano é complexo, entendeu? Posso fazer um pedido? Se você puder repetir, uma olhadinha para a câmera, que eu sou meio xarope lá na roça, tem que me fazer, ser xarope não. Repita, por gentileza, doutor, essa última frase que o senhor pronunciou aqui, olhando para essa câmera aqui, para quem que vai estar nos acompanhando em casa também. Não são, como o senhor disse? Sim, é importante que se pense o seguinte: nós lidamos com ser humano e nós não lidamos com pessoas doentes, não lidamos com pessoas normais ou anormais.
mas sim pessoas neurodivergentes. Eu sou neurodivergente, posso ser, você pode ser, porque nós pensamos de maneira diferente. Nós somos seres humanos com as mesmas habilidades, com as mesmas oportunidades que outras pessoas podem ter. Top demais! Hoje batemos um papo aqui no programa Em Sintonia com agora vou dizer meu também, meu querido amigo, a minha querida amiga. Hoje, o Dr. Francisco Carlos Delgado Gomes, formação em psicologia. Corrija aí, doutor, hein? Especialização em... Tá aqui pra mim aqui, ó. Psicológica, psicodiagnóstico e neuropsicólogo. Mas adicionalmente... Também eu tenho formação em administração, mestrado em planejamento regional e gestão de cidades e sou professor na Universidade Cândido Mendes com muita honra. Prazer receber aqui. E ao meu lado ela, que é filha dele, entendeu? Minha querida amiga Fono. Pode falar, doutor? Futura psicanalista. Uau, o final, o melhor vocês deixaram pro final, né? Daqui a pouco podemos voltar, né? Quando tiver, né? Para conversarmos um pouco sobre isso também. Portas abertas. Trabalho com ABA, né? Tenho especialização em ABA, tenho especialização em fonoaudiologia hospitalar, laser terapeuta, e a gente vai aprimorando e por questões mesmo de tentar entender esse universo, o campo, a mente, como é que isso funciona. Entrei no caminho da psicanálise também e vamos seguindo. Quem tem... desculpa, doutor. Não sei se se pode ser considerado uma falha, mas como já tem havido assim, vocês vão procurar Francisco Delgado na Clínica Plenitude 2. Tá fechado, e se cortar eu coloco naquele avião passando aqui, porque o que é bom a gente compartilha e o que é maravilhoso a gente divide. Doutora Franciele Gomes, aí falar Delgado, viu, doutor? Não, ele não botou o Delgado. Não colocou. Eu com essa cabecinha pequena não ia errar, não. Doutor, e pra te encontrar nas redes sociais? Apesar que o doutor já deu uma beia bloqueada aqui, mas a gente precisa. Como é que faz pra te encontrar? Franciele, Fono Franciele Gomes. Fono Franciele Gomes. E o doutor? Doutor, tem uma rede social? Francisco Delgado, Facebook, Instagram, mas muito pouco. Se colocar Francisco Delgado, vai te encontrar. Vai me encontrar lá. Francisco Delgado vai me encontrar lá. Tá certo. Olha, gente, eu quero agradecer abundantemente aqui a participação de vocês aqui. Um bate-papo solto, tava com o script, com a pauta aqui, mas a gente acabou passando aqui, porque é muito assunto bacana. Muito assunto, tá? Muito assunto. Gratidão, doutor Francisco. Quer mandar um abraço para uma pessoa querida, esposa? Quer mandar, doutor? Um abraço? Pra minha esposa. Quer mandar? Sim, entendeu? Sim. Quer? Fica à vontade. Eu vou olhar pra ele. Tá vendo, doutor? Como é que eu tô bom de memória, não? Eu quero mandar aqui um abraço muito carinhoso. Eu que sou casado há quase 50 anos com uma grande mulher, então estou mandando aqui a minha saudação a Dilcineia, a minha esposa. Como diria meu amigo, eita fera, hein? Tá certinho. Olha, com todo respeito à querida também, um abraço. Estou aqui batendo um papo com a sua família e trazendo também um pouco da sua família para as famílias, aquele conhecimento que vocês têm. Doutor, Deus abençoe vocês abundantemente, abençoe a família e saiba que Sintonia é a casa também de vocês. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão, gente. Ó, até a próxima. E aqui a gente vai ficar produzindo, quem sabe, um lanche. Eu ia falar no final, doutor. Tá aí a dica bacana. E olha, não esqueça, tá? Pelas plataformas digitais também, pelo www.tvgoitacá.com.br, você acompanha tudo. E quem sabe aí na próxima semana você pode estar sentado aqui batendo um papo com a gente e alimentando e acrescentando o que é de melhor na vida do próximo, tá certo? E doutor, psicólogo, psicanalista, não é pra maluco, né? Não. É pra todo mundo? Pra todo mundo. Então eu posso ir também. Até a próxima, gente. Ó, obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Um prazer. Sobe as letrinhas, produção. Obrigado, querido.